Até o início do século XIX, os chamados alienados mentais não recebiam qualquer tipo de tratamento. Se fossem calmos, ficavam vagando pelas ruas. Se fossem agressivos, ficavam presos e acorrentados em cadeias. Somente nos meados do século XIX é que as Santas Casas de Misericórdia brasileiras passaram a receber e cuidar de doentes psiquiátricos. Em 1841, o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro iniciou uma campanha pública para a criação de um hospício de alienados, e foi assinado o decreto de fundação do primeiro hospício brasileiro, denominado Hospício de Pedro II, em homenagem ao príncipe regente que foi coroado como imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro II contribuiu com parte da verba necessária e a população com o restante. O edifício, construído entre 1842 e 1852, é um dos expoentes da arquitetura neoclássica do Brasil. O projeto é resultado da colaboração entre alguns dos maiores arquitetos ativos da época. Em 1852, na Praia Vermelha, foram inaugurados o hospício e a magnífica estátua em mármore do imperador, que se transformou em importante acontecimento no cenário político e social da época. O edifício, planejado aos moldes de hospitais franceses, em estilo neoclássico, provido de decoração de luxo, fica popularmente conhecido como Palácio dos Loucos. Os primeiros pacientes do Hospício Pedro II vieram transferidos das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Os médicos da época passaram a tentar reabilitar os pacientes. No hospício, os alienados participavam da terapia ocupacional em oficinas de manufatura de calçados, artesanato com palha e alfaiataria. No entanto, na época não havia tratamentos biológicos, e a forma encontrada para controlar os pacientes mais agitados era trancá-los em quartos fortes e amarrá-los em camisas de força. No final do século XIX, havia oficinas que possibilitavam o aprendizado de habilidades específicas. Com a instauração da República, o hospício foi rebatizado como Hospício Nacional de Alienados. Em 1893, dentro do hospício, foi criado o Pavilhão de Observação, que era um local destinado à assistência dos pacientes e estudos de psicopatologia. Este pavilhão era destinado a atividades acadêmicas e eram administradas aulas de psiquiatria para os alunos da Faculdade de Medicina. Em 1927, o pavilhão de neurosífilis, local destinado ao atendimento de pacientes com essa patologia dentro do Hospício Nacional dos Alienados, tornou-se um Instituto de Neurosífilis, através de decreto oficial. Atualmente, esse instituto é um hospital psiquiátrico municipal denominado Instituto Felipe Pinel. Em 1938, o Instituto de Psicopatologia e Assistência a Psicopatas foi transferido para a Universidade do Rio, e hoje em dia é o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPUB. Nas décadas de 30 e 40, o então Hospital da Praia Vermelha estava superlotado e decadente, e os pacientes foram gradualmente transferidos para a colônia Juliano Moreira e o Hospital do Engenho de Dentro. Em 1944, conclui-se a transferência de todos os pacientes e o hospital foi desativado e entregue à Universidade do Brasil. Atualmente, esse local é o campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Hospital de Engenho de Dentro passou a se chamar Hospital Pedro II, novamente rebatizado como Centro Psiquiátrico Pedro II, e hoje em dia tem o nome do Instituto Municipal Nise da Silveira, em homenagem à renomada psiquiatra alagoana Nise da Silveira.